Essa frase, né, tão icônica, tão paradoxal, ela é basicamente o coração de Dark. É ela que já prepara a gente para a teia super complexa que vamos tentar desvendar aqui. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas fundo mesmo, na linha do tempo de Dark. E olha, já fica o aviso, esta análise tá carregada de spoilers de todas as temporadas. Então, se a série ainda não foi finalizada, talvez seja melhor parar por aqui. Pra quem ficou, bora desatar esse nó juntos. Para começar, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o conceito central da série. A linha do tempo em Winden não é uma reta, nem pensar. Ela é um nó, um ciclo que se repete para sempre, de forma determinística. O que isso quer dizer? Que para os personagens de Winden, a ideia de livre-arbítrio é uma grande ilusão. Todas as ações deles, até mesmo as tentativas de quebrar o ciclo, na verdade, já fazem parte desse padrão infinito que eles estão, destinados a repetir. E o que faz essa roda girar sem parar é o ritmo dos 33 anos. As passagens nas cavernas, os desaparecimentos, os eventos mais importantes, tudo está perfeitamente sincronizado por esses intervalos. Isso conecta gerações e garante que o nó nunca se desfaça. Ok, mas se o loop é inquebrável, como é que se quebra? Para entender isso, primeiro a gente precisa sacar as regras do jogo. A viagem no tempo em Dark tem uma lógica muito, mas muito específica. E a regra número 1, a base de tudo, é que a gente não está lidando com uma linha do tempo só. Na verdade, são 3 mundos interligados, e o símbolo disso tudo é o nó da Triquetra. E aqui o negócio fica sério. Além do mundo de origem, que é a realidade original, existem os 2 mundos que a gente acompanha na série, o mundo de Adam e o mundo de Eva. Cada um deles está preso numa luta eterna contra o outro, e essa luta só serve para perpetuar o ciclo de sofrimento. O mais doido é que o que deu origem a tudo isso não foi um evento cósmico ou algo do tipo. Foi um momento de dor humana, profunda e real, numa realidade totalmente diferente da que a gente conhece. Ou seja, a máquina do Tannhaus deu muito, mas muito errado. Em vez de salvar a família dele, ela acabou criando os mundos de Adam e de Eva. Ela criou o próprio nó que ele nem sabia que existia. A série usa uma ideia que lembra um pouco o gato de Schrödinger para explicar isso. Antes do experimento do Tannhaus, várias realidades poderiam existir, sabe? Mas a máquina dele funcionou como se fosse uma observação, que, em vez de escolher só uma realidade, acabou fraturando tudo e tornando 2 desses mundos, o de Adam e o de Eva, permanentes e entrelaçados. Mas como é que esse nó ficou tão apertado, tão impossível de desatar? Isso leva a gente para um conceito filosófico que é a espinha dorsal de Dark, o paradoxo de Bootstrap. Pensa comigo nessa situação bem maluca. É uma pergunta que dá um nó na cabeça, né? Ela desafia completamente a nossa noção de causa e efeito. Então, o nome técnico para essa maluquice toda é esse aí. O objeto simplesmente existe. Ele está preso num ciclo eterno, sem nunca ter tido um ponto de criação. Esse exemplo é perfeito para a gente entender. A informação dos números nunca foi criada de fato. Ela só existe dentro desse ciclo fechado. Em Dark, esse paradoxo não se aplica só a objetos, como o livro do Tannhaus ou o pingente do São Cristóvão. Ele se aplica a pessoas e a ideias também. E aí que a gente volta para Dark. E aí que a coisa fica trágica de verdade. As tentativas desesperadas dos personagens de mudar o passado não estão mudando nada. Na verdade, eles estão cumprindo seus papéis, reforçando a ideia de que a luta pela liberdade é a própria corrente que os prende. E é nesse ponto que o paradoxo, que parece algo tão abstrato, se torna super pessoal e doloroso, criando relações de família que, olha, são impossíveis. Olha só esse caso, que talvez seja o mais chocante da série inteira. A Charlotte e a Elizabeth. Elas são, ao mesmo tempo, mãe e filha uma da outra. Uma linhagem que não tem começo nem fim. É um produto puro e inacreditável do nó temporal. E a bagunça não para por aí, não. A linhagem das famílias Nielsen, Kahnwald, Tiedemann é um emaranhado gigantesco de paradoxos. Isso mostra como o ciclo afeta a própria existência da maioria dos personagens. As identidades deles foram literalmente forjadas pelo tempo. Ok, então chegamos na pergunta de $1 milhão. Se tudo já está escrito, se tudo é pré-determinado, como é que se quebra o ciclo? A resposta, como a gente descobre no final, não está em lutar contra o destino, mas em entendê-lo num nível muito mais profundo. E é aqui que entra a genialidade da Claudia Tiedemann. Depois de passar por inúmeras repetições do ciclo, ela tem a grande sacada.
Ela percebe que a resposta não está no mundo de Adam nem no de Eva, mas sim na existência daquele terceiro mundo, o mundo de origem. E o plano dela se resume a estes 4 passos-chave, que finalmente desfazem o nó. A questão não era destruir um mundo para salvar o outro, era encontrar a raiz do problema e curar essa raiz. No final das contas, a solução é de uma simplicidade genial, pura causa e efeito. Sem a dor da perda, não existe o desejo desesperado de voltar no tempo. Sem esse desejo, não existe a máquina. Só que aqui vem a parte mais pesada. A consequência agridoce disso tudo. Para salvar a todos, o nó precisava ser desfeito. E isso significa que os 2 mundos e todas as pessoas que nasceram desse paradoxo são apagados como se nunca tivessem existido, incluindo, claro, Jonas e Marta. E isso deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha, a mesma que a série deixa no final. Se um nó é desatado, ele realmente chegou a existir? Aquela cena final, com a estranha sensação de déjà vu, sugere que talvez, mesmo quando uma história é apagada, o seu eco, a sua memória fantasma, de alguma forma, permanece.